a gente sabe que existem espaços que são teoricamente reservados para pessoas brancas, né? E o curso de medicina é praticamente a metonímia disso aí. Que o principal para mudar, estando dentro da polícia, né, analisando de maneira micro, seria a otimização da formação policial. Depois que eu entrei no que eles me colocaram no grupo, eles mudaram a foto e botaram a foto de Mussum e botaram a pegada preta entrando, entendeu, no grupo. Aí eu falei, rapaz, é verdade que está acontecendo isso. Capitão da Polícia Militar da Bahia, médico, influenciador digital e um dos concorrentes do quadro Quem Quer Ser o Milionário do Domingão. O Preta Bahia desta semana é com Gileno Júnior. Gileno, eu queria que você me falasse um pouco sobre a sua trajetória, né? Você é policial militar, você é médico. Me conte mais sobre você. Eu nasci, né, e me criei no bairro do Tomba, que é um bairro periférico de Feira de Santana. Né? Meus pais eram de origem humilde, né? Porque minha mãe já é falecida, meu pai é vivo. Minha mãe lavava roupas e meu pai era vigilante. E aí, graças a Deus, eles tinham um tino de que a melhor maneira de sair daquela condição de miserabilidade a qual nós vivíamos seria através dos estudos. Tendo em vista que eles eram de origem humilde, não tinham nada a herdar. E aí meu pai desde cedo incentivou, né, a estudar, incentivou nessa questão da educação. E eu também tenho uma situação que é muito favorável para mim, que é o fato de eu ser capricorniano. As pessoas de Capricórnio têm aquele jeito de aquela mania de velho, gosta de se relacionar com pessoas mais velhas e isso me ajudou porque eu me relacionava mais com os primos mais velhos e eles estavam naquela fase de concursos. E aí, desde os 14 anos, isso já foi despertado no meu âmago. É tanto que aos 14 anos eu fiz o concurso do Colégio Naval, né? Perdi no concurso, né? Levei uma porrada assim. E foi a partir dali que veio o start que eu precisava estudar e que a única solução para a gente sair daquela condição era estudando. A única maneira de mudar de vida seria através da educação. E a partir daí comecei a fazer concursos aos 16, entre 16 e 17 anos fiz o concurso da Marinha novamente, mas para a Escola de Aprendizes de Marinheiro, né? Passei na Escola de Aprendiz de Marinheiro, porém fui reprovado no exame médico, que eu tinha uma protusão dentária, né? Eu tinha uma má mastigação, e aquilo ali me impediria de usar os equipamentos de mergulho. Aí eu fui eliminado do processo, e depois dali foquei mais ainda no segundo grau, né? E para fazer um vestibular. Para fazer o vestibular, fui aprovado em engenharia civil e fui aprovado no concurso de oficiais da PM. Comecei a cursar engenharia, só que a gente tinha uma condição financeira aquém, né, da média. E aí chegou um momento que eu não tinha dinheiro para o transporte. Eram 2 ônibus para ir, 2 ônibus para voltar. E aí minha mãe falou, ó, você passou no concurso da polícia, eu acho melhor você ir para a polícia, se estabilizar financeiramente, para depois você fazer uma faculdade. E aí eu fiquei um pouco decepcionado na época, frustrado, né, com os meus pais, e a palavra certa é frustração. E aí fui para a academia de polícia, lá aprendi a gostar, eu vi que realmente eles estavam certos, que eu precisava de uma determinada estabilidade financeira para poder seguir o que eu realmente queria. E aí formei na polícia, né? Fiz academia de polícia ali no Bonfim, formei aspirante, fui designado para servir no sul da Bahia. No sul da Bahia eu tive contato com pessoas que já tinham viajado para os Estados Unidos e essas pessoas despertaram em mim o desejo de viajar. Foi aí que eu aprendi a importância de viajar, de absorver novas culturas. E ainda lá no sul da Bahia, fiz algumas viagens dentro do Brasil, né? Depois voltei para Feira de Santana, comecei a trabalhar, né, na parte operacional, voltei para o curso de engenharia. No curso de engenharia, eu senti que eu não tinha mais o feeling para aquela área, que eu gosto muito de desafio. E assim, como eu já tinha conquistado a engenharia e tive que abrir mão, para mim aquilo ali já não era mais um desafio. Aí eu voltei para o cursinho,
Fiquei 2 anos no cursinho e resolvi fazer um curso. Fiz um teste vocacional, vi que eu tinha vocação para a área de saúde. E aí eu escolhi o curso que fosse mais concorrido, né? Por conta desse desejo de desafiar o sistema. E aí passei no curso de medicina, né, no sul da Bahia, lá na UESB, né, em Jequié. Depois, no outro ano, consegui passar na UFES. Aí fiquei na UFES, trabalhando e estudando, né? Trabalhava os finais de semana para cumprir a carga horária da polícia. E formei em 2019. Logo após a formatura foi instaurada a pandemia. Fui trabalhar na pandemia e acabou que eu tinha passado numa residência para ortopedia. Não fui para a residência porque eu precisava também formar um lastro financeiro, né? Formar uma reserva, porque eu passei esses 6 anos de medicina com muito custo, né? Trabalhava fora, eu tinha que pagar passagem para ir para determinada cidade para trabalhar, né? Que eu trabalhava todos os finais de semana. E aí passei em ortopedia, mas não fui. Aí nesse meio tempo da pandemia, a gente dava plantão e ficava em casa, porque todos os estabelecimentos estavam fechados, né, por questões óbvias, não tinha festa, não tinha como visitar parentes. Ainda mais eu, que era da área de saúde, tinha uma carga viral muito grande, né, por conta de estar trabalhando, estar sendo exposto nos hospitais, né, com paciente e outros colegas. E aí eu ficava em casa assistindo televisão. Já tinha uma certa admiração por Luciano Huck, porque ele é uma pessoa que gosta de ajudar pessoas e eu gosto de ajudar pessoas, né? Como eu vim até comentando com a colega no carro, eu tenho meio do céu e Marte em peixes, né? As pessoas que têm essa configuração astrológica têm essa coisa de ajudar, do altruísmo. E aí passei a assistir mais os programas do Hulk, né? Tinha aquele quadro Lar do Oscilar, tinha o Lata Velha, que eram bem emocionantes, principalmente o Lar do Oscilar, chorava quando assistia aquilo ali. E aí depois veio o quadro Quem Quer Ser um Milionário. Aí eu respondi algumas perguntas. Aí uma pessoa falou, por que você não se inscreve nesse programa? Aí no período da pandemia, 2020, eu me inscrevi. Quando foi em 2022, agosto de 2022, me convocaram. Fiz todo o processo, fiz questionário, aí avaliação psicológica. E aí fui aprovado e participei do programa. Mas até então, a minha participação no programa, né, o ânimos para participar do programa, não foi só por uma questão de formar um lastro financeiro, sabe? A questão de estar lá, além do... Tinha a questão do lastro financeiro que era para poder me ajudar na residência, porque na residência o médico praticamente ele não pode dar plantão, ele tem que se dedicar única e exclusivamente, tem que estar estudando, ainda tem os plantões da residência. Mas também eu queria uma questão de representatividade, porque a gente sabe que o mundo ele vive em meio ao racismo estrutural, né? Nós que somos letrados racialmente, nós sabemos disso. E uma das armas do racismo estrutural é o epistemicídio, né? O epistemicídio é quando você nega que uma determinada raça, um determinado grupo étnico, ele tem capacidade de produzir determinado conhecimento ou que tem determinado potencial. E você está num programa, numa rede que é predominante, uma rede de TV, que a gente sabe que é predominantemente branca. As coisas vêm mudando, mas ainda é predominantemente branca. E num quadro que não é... Assim, eu não estou aqui desqualificando determinados quadros, né, de televisão, mas assim, um quadro que não é dancinha, que não é imitar um determinado animal, né, que é realmente ali você está demonstrando conhecimento de várias áreas, artes, física, pintura, de modo geral, literatura. Então, é meio que um soco, né, nessa arma do racismo estrutural, que é o epistemicídio. Então, para mim, ali não foi só uma questão financeira, foi uma questão de defesa das questões raciais. Hoje, Leno, você falou aí, né, da importância de você participar do quadro pela questão da representatividade. Você acredita que depois da sua participação, que a sua presença nesse programa, ela atingiu esse objetivo que você tinha? Como é que você vê isso? Depois que eu participei do programa, não só familiares, né, mas como vários seguidores lá do Instagram, me mandavam mensagem no direct e falavam: hoje, Leno, foi muito bom te assistir, porque assim,
eu vi que há possibilidade da gente mudar a nossa vida através do estudo, né? E que a única válvula de escape, a única arma que a gente pode usar, né? Assim, a princípio, em relação a ir de encontro ao racismo estrutural, é a questão da educação. E aí, muita gente me falando que tinha abandonado determinado curso na faculdade, queria retornar, outras me dando feedback que já tinha retornado. E também, assim, no programa, eu falei de uma questão também que está muito relacionada à identidade do negro, né, que foi perdida ao longo desse processo de colonização, que é a questão do nosso nome. Eu, por exemplo, meu nome é Gileno dos Santos Cerqueira. Aí já tem um agravante, assim, que Gileno é uma variação do italiano de Giovanni, e eu não tenho nada a ver com a Itália. Eu negão, não tenho nada a ver com a Itália. E o dos Santos, e o Cerqueira, que eram nomes dados aos escravos dos Santos quando eles não sabiam, né, a verdadeira identidade, não sabia de que de qual família aquele grupo, aquele escravo estava vinculado. E o Cerqueira, que é um nome português, um sobrenome português que os senhores, né, de escravo costumavam colocar nos seus escravos para meio que ferrar, como se fosse marcar, né? Ó, aquele escravo ali é da família tal, né? No caso da família Cerqueira. Então, no programa eu tive a oportunidade de falar sobre essas questões da identidade perdida também, né? Do povo negro. E muita gente falando também que queria fazer o teste de ancestralidade, que eu fiz o teste de ancestralidade por 2 laboratórios, fiz no Genera e fiz no MyHeritage. E ambos foram uníssonos de que a maior parte da minha genética é nigeriana e queniana. Então, eu até nas minhas postagens do Instagram, né, falei que meu sobrenome, eu estou com processo para mudança de sobrenome, vai ser um sobrenome que eu escolhi foi Mugambi, que é um nome queniano, né, em Swahili, que é o idioma de lá do Quênia, que quer dizer rei, né, que seria uma questão de empoderamento mesmo. Através do rastreio genético não tem como eu saber a minha família é originária mesmo da África, porque nesse processo de colonização, né, a partir do momento que colocavam os escravos ali nos portos, tanto no Cabo da Boa Esperança quanto no Golfo do Guiné, ali na costa do Benin, misturavam, né? Pegava um escravo de um grupo étnico, colocava com outro grupo étnico, às vezes eles não falavam o mesmo idioma, né? Separavam as famílias, justamente para que eles não se unissem e se rebelassem contra aquele sistema escravocrata. Então, assim, nesse processo de colonização, nesse processo escravagista, nós perdemos a nossa identidade e a nossa árvore ancestral. Então, a partir do momento que eu falei sobre isso, muita gente ficou estimulada a buscar, a fazer sua árvore genealógica, a fazer o teste de ancestralidade e até tentar também se desvincular desse papel colonialista que a gente absorveu os sobrenomes europeus. Antes de tudo isso, tinha muita gente que conversava comigo, e antes também de eu fazer essa descoberta, de fazer o letramento racial, a gente ficava muito com aquela coisa, né? Ah, eu quero, né, até se relacionar com uma pessoa da Europa para ter um sobrenome italiano, um sobrenome português, um sobrenome espanhol. E depois que você faz esse letramento, você se livra, né? Você se liberta, né, dessas amarras, dessas armadilhas do racismo estrutural, que é o colonialismo. Gileno, a gente sabe, né, que o racismo ele tá aí na sociedade, a gente vive isso todos os dias. Mas eu queria saber o que foi que deu esse start em você para você começar a estudar sobre isso, a você começar a se letrar. Assim, eu digo que o pontapé inicial foi passar pelo curso de medicina. Porque a gente sabe que nessa questão nessa estrutura, né, racista, né, a gente sabe que existem espaços que são teoricamente reservados para pessoas brancas, né? E o curso de medicina é praticamente a metonímia disso aí. Então, no curso de medicina, eu passei muitas situações desconfortáveis, né? Situações até que eu pensei em desistir do curso. Já cheguei em casa chorando, conversando com minha mãe na época, mas ela falou: a melhor arma que você tem é você formar. Você formando é a melhor vingança que existe. Então, a partir dali do curso de medicina, eu passei a entender que eu precisava me conhecer os meus ancestrais, entender o que estava acontecendo e o porquê que estava acontecendo aquilo comigo, para eu poder saber como é que eu iria reagir perante aquilo ali. Então, eu já tinha, né, como eu falei, tido o start de começar a viajar.
E a partir do curso de medicina, eu parei e pensei, eu falei, não, eu tenho que parar de viajar para a Europa, eu tenho que viajar para a África, eu tenho que entender. E aí, no meado do curso de medicina, a UFES entrou em greve, né, a Universidade Estadual de Feira de Santana, a qual eu formei, e aí eu resolvi fazer um intercâmbio na África do Sul. E lá foi libertador. Lá eu visitei a ilha onde Mandela ficou preso por mais de 2 décadas. E aí eu comecei a visitar os museus a visitar o Museu do Apartheid, a ler muita coisa sobre, muita literatura lá na África do Sul. Tive contato com pessoas de Angola também, pessoas que letradas e que faziam parte de movimento negro. E a partir dali eu comecei a criar uma musculatura em relação a essa questão da militância para com as causas raciais. Você falou sobre a situação, né, de você, enquanto um homem negro, estar no curso de medicina, que a gente sabe que é majoritariamente branco, e com pessoas que são de classe média alta, né, quase sempre. Você passou por alguma... eu queria que você me falasse quais foram as situações que você passou lá, né, o que é que você enfrentou, quais foram os desafios que você encontrou diante dessa vivência nova. Assim, né? Eram várias coisas que acontecia que até eu me letrar eu achava que era um problema comigo. Sabe, eu achava que era o problemático, eu que estava causando desconforto ali de alguma maneira para o pessoal. Teve uma situação que foi bem marcante assim para mim, que foi quando eu tava para entrar no internato. O internato são os 2 últimos anos do curso de medicina, onde a gente tem uma maior vivência prática, né? A gente vai para os hospitais, tem a questão teórica, tem uma aula ou outra, mas é mais prático. E aí divide a turma em grupos, né? Aí ficou aquela coisa de tipo assim, eu esperando qual grupo que iria me escolher. Aí fui escolhido para um determinado grupo, ou jogado para um determinado grupo. E aí eles fizeram um grupo de WhatsApp e me deixaram para me colocar por último. Só que o grupo antes era a foto de uma bandeira da Inglaterra e depois a foto do grupo foi dos personagens do Grey's Anatomy. Depois que eu entrei que eles me colocaram no grupo, eles mudaram a foto e botaram a foto de Mussum e botaram a pegada preta entrando, entendeu, no grupo. Aí eu falei, rapaz, é verdade que está acontecendo isso. Eu até tenho isso printado e aí eu comecei a conversar com o pessoal do movimento negro e a partir daí eles falaram, não, você vai agir de tal e tal maneira. Porque assim, uma das armas do racismo também é dizer que o negro é violento, é dizer que o negro não tem educação. Então, se eu tivesse qualquer reação mais enérgica, eu ia falar, ó, é porque é negro, é policial, é porque ele é oriundo da periferia, entendeu? Então, graças a Deus que aquela situação que aconteceu já foi no momento que eu estava no nível de letramento assim muito bom e que fez com que eu não tivesse uma reação enérgica, porque se eu tivesse uma reação enérgica, com certeza eu seria excluído do curso. Entendeu? Então essa foi a situação mais marcante. E teve outra também, que foi num hospital pediátrico lá de Feira, eu estava no estágio, e aí tinha a determinação que todos deveriam usar o crachá. Usar crachá e jaleco. Aí eu estava saindo do hospital. Essa cobrança é no início, né? Quando você está entrando. Eu estava saindo do hospital. E aí tinha 2 colegas meus, brancos, né? Uma loura e o outro ruivo. Eu saindo com eles. Aí na hora que eu saí do hospital, que eu estava perto do meu carro, aí a agente de portaria me chamou. Começou a gritar, ei, ei, ei. Aí eu pensei, eu falei, será que caiu alguma coisa, dinheiro, alguma coisa, a chave do carro? Aí eu peguei e voltei. Quando eu voltei, ela, por que você não se identificou? Eu falei, e se identifica na saída? Ela, mas você é o que aqui? Você é maqueiro? O que é que você é? Aí ficou aquele clima chato, aí nesse dia aí eu tive que ser um pouco enérgico, né? Eu botei ela no lugar dela, né? Falei qual era a minha posição ali no hospital. E aí eu perguntei a ela por que ela não tinha abordado os outros colegas. Sendo que eu estava com jaleco, estava com crachá, ela poderia ter visto. E os colegas não estavam com crachá nem com jaleco. E por que eu tinha sido abordado? Então, essas coisas que eu passei no curso de medicina me fez me letrar e também fez com que eu repensasse determinados comportamentos que eu tive atuando enquanto policial. Hoje eu sou formado no quadro operacional. Hoje eu estou atuando como médico na polícia, né, que eu fui emprestado ao quadro de saúde por conta dessa formação. Mas antes, quando eu trabalhava na operacionalidade, né,
eu tive alguns comportamentos que hoje eu reflito, sabe? Aí eu penso, até a nossa formação é para perpetuar o racismo, né? Porque, por exemplo, né, se tratando aqui de Salvador, por que, que a gente faz abordagem na Liberdade e a gente não faz abordagem no Caminho das Árvores, entendeu? Então isso me fez refletir sobre muita coisa, né, em relação ao meu modus operandi na polícia. E me fez mudar, e eu, na condição de oficial, como orientador das praças, também fez com que eu reproduzisse essa questão do letramento racial e minimizar a violência policial. Hoje, Leno, você aborda muito esses assuntos na sua rede social, né? Você traz o letramento para o Instagram, para os seus seguidores. Eu queria que você me falasse como foi que surgiu essa iniciativa e a importância que você vê nisso. Foi mais quando eu fiz a viagem para a África, né? Que aí eu comecei a falar um pouco da história de Mandela, também quando eu fui para o Egito, que foi libertador, assim. Porque os filmes hollywoodianos só passa pra gente de que os egípcios eram brancos. Porque os egípcios, o Egito e a Etiópia é o berço da civilização, né? A gente sabe que há evidências arqueológicas de que o início da vida foi na Etiópia. Que o Jardim do Éden foi na Etiópia. E que muitas coisas que dizem que Grécia e Roma produziram, na verdade eles beberam da água do Egito, né, dos conhecimentos egípcios, né, dos negros que habitavam o Egito na época, e levaram para lá e disseram que eles eram o berço da civilização, mas na verdade o berço da civilização é Etiópia e Egito. Então quando eu comecei a postar sobre isso, muita gente no direct me perguntava: Vigilino, você tem que falar mais, eu quero saber mais sobre isso, porque eu preciso me libertar, eu passei por essa e essa situação na faculdade, eu passei por essa e essa situação no trabalho. Então, assim, as pessoas me provocavam no direct e, a partir dali, eu fazia os determinados conteúdos. Eu imagino que a educação tem uma importância muito grande na sua vida, né? Você estudava enquanto trabalhava na venda dos seus pais, né? E acho que a educação te levou onde você é hoje. Eu queria que você me dissesse o papel, né? O que exatamente a educação tem a ver com a sua vida, com onde você chegou atualmente, né? O seu legado que você tem construído. A gente sabe que dentro dessa questão de letramento racial, dentro desse assunto racismo estrutural, a gente sabe que existe o privilégio da branquitude, né? Então, assim, pessoas brancas, longilíneas, elas são inevitavelmente privilegiadas na sociedade, né? A gente quer ver isso quando basta a gente ir aqui no Shopping Salvador e a gente vê quem são os atendentes de determinadas lojas de grifes, né? É difícil você ver um negro. Então, sabendo que existe essa questão do privilégio da branquitude, né? A gente aprende de que a gente só vai acessar determinados espaços a partir do momento que a gente estuda. E eu fui só aprendendo isso a partir do momento que eu fui encarando os desafios da vida, né? Encarando o vestibular, encarando o concurso. Aí eu vi, a questão racial aqui não vai pesar tanto. Eu vou ter que realmente fazer a diferença, né? Tendo um bom desempenho nas provas, apesar de eu estar numa escola que não me dê as armas necessárias para ter um bom desempenho naquele concurso público ou vestibular. O Gileno, do menino simples, né, que você foi, para o homem que você se tornou agora. Eu queria que você me dissesse o que o concurso para a Polícia Militar e a medicina transformaram em sua vida ao longo desses anos, né? O que é que eles fizeram para você? Assim, né? Eu entrei na polícia sem gostar, né? Hoje eu aprendi a gostar da Polícia Militar, tenho um respeito muito grande, né? A gente precisa mudar muita coisa no que tange a questão da formação policial militar, né? Principalmente com essas questões raciais. Porque, querendo ou não, o Estado é racista e a polícia é só um braço do Estado. Mas, ao mesmo tempo, eu sou grato à Polícia Militar pelo fato de ter
reforçado a minha autoestima, sabe? A polícia militar, essa formação militar, ela dá uma coragem, ela dá um start nessa questão da coragem e nessa questão e reforça muito a nossa autoestima. Em relação à medicina, a medicina, apesar de ser um ambiente predominantemente racista, ela faz com que você tenha um determinado privilégio social, que acesse determinadas áreas e que você ajude muita gente. E reforça a questão da representatividade também, tanto a polícia quanto a medicina, né? Porque hoje eu ocupo o quadro de oficiais e a gente sabe que esses espaços são predominantemente embranquecidos. E na medicina já cansou assim de, tipo, eu tava atendendo no hospital particular em feira, entra uma pessoa negra, aí abre assim, aí começa a chorar, ô doutor, eu nunca fui atendido por uma pessoa negra. E realmente tem um hospital lá de feira, né, particular. Não vou citar nomes porque a gente não pode estar fazendo propaganda aqui de nenhuma marca. Que o único médico plantonista negro era eu. Hoje eu trabalho na UTI em Feira de Santana que o único médico plantonista sou eu. Então, assim, a relação paciente, ela melhora e muito, sabe? É muito bom você ser negro e estar sendo atendido ali por outro negócio. Tem condições realmente da gente chegar ali. A gente sabe que o tratamento é diferenciado, é mais estreito e acalorado. Gileno, a gente sabe que a Polícia Militar da Bahia tem comportamentos e atitudes, né, no dia a dia que são racistas, assim como você mesmo citou. O que você acredita que leva a ser a corporação desse jeito? Assim, né? Com todo o respeito ao secretário de Segurança Pública, governador do estado, comandante-geral, que eu tenho um respeito muito grande por essas autoridades, né? E assim, não é culpa deles. É uma coisa que vem enraizada desde a formação da nossa sociedade brasileira, né? A gente sabe que o escravagismo foi a maior prova de que o Brasil é racista e que o que a gente tem hoje é tudo protótipo desse início. E a polícia militar, como sendo uma parte da sociedade, não seria diferente, né? A gente vai ver racismo em todas as partes. Na polícia, esse racismo é mais sintomático porque está ali no frente a frente, né? No dia a dia ali da sociedade. Mas o que a gente pode fazer para mudar assim um pouco dessas questões de violência policial, né? Que geralmente, não quero dizer que todas as violências, né? Os desvios de conduta, está associado ao racismo, mas predominantemente ao racismo, é a questão da formação policial militar. É algo que eu venho discutindo assim com alguns colegas de turma. Tem que ser mudado. Eu acho que aquele manual antirracista ele tem que ser imperativo na formação policial militar, né? Sociologia, eu acho que tem que aprofundar mais, sabe? E fiscalização. Fiscalização. Eu acho que o letramento racial ele tem que entrar na educação primária para que todas as áreas haja uma melhora e haja uma menor índice de violência contra pessoas negras. Porque assim, a partir do momento que há violência policial decorrente de um racismo estrutural, o judiciário é conivente, né? Os políticos são coniventes, eu digo, tanto na esfera legislativa, todos os poderes, né? Poder legislativo, executivo e judiciário. Então, assim, eu acho que o principal para mudar, estando dentro da polícia, né? Analisando de maneira micro, seria a otimização da formação policial. Você tem aí a medicina, tem a polícia militar, já visitou mais de 30 países, né? O que é que o Gileno quer mais daqui para frente? O que é que você tem de plano? O que é que você tem de objetivos? Assim, né? Na medicina já me ajudou muito nessa questão de lutar pelas causas raciais, porque querendo ou não, o médico é um formador de opinião. Um oficial da polícia também é um formador de opinião. Porém, essas profissões só tem como fazer a diferença de maneira micro, né? Ultimamente, eu venho pensando nessas questões políticas, porque o político ele tem como ajudar o povo de maneira macro, né? Uma assinatura de um político pode fazer a diferença na vida de milhões de pessoas. Então, assim, uma das coisas que eu venho pensando ultimamente
é acessar a vida parlamentar. Vamos ver o que é que vai acontecer daqui para frente. E a sua atuação nas redes sociais, você tem investido nisso, né? Eu imagino que o objetivo é tornar esse alcance maior para letrar mais pessoas, tô certo? Sim, sim, porque se um médico e um policial já é um grande formador de opinião, imagine um político numa bancada, né, de uma Assembleia Legislativa, né, numa Câmara de Deputados Federal, ou até mesmo ainda numa escala menor, né, numa Câmara de Vereadores, pode fazer muito a diferença, e muito mesmo. Aprovar leis, né, que favoreçam, que sejam leis antirracistas, né, que realmente gerem uma punibilidade a pessoas que venham cometer, né, crimes de racismo. A gente sabe que o nosso Código Penal ele é da década de 40 e isso não é à toa, né? Isso tem muita coisa envolvida em relação a isso aí. Então eu acho que na esfera parlamentar tem como e muito fazer a diferença. Gileno, você desistiu na penúltima pergunta, né? Eu queria saber o que te levou a decidir ficar com os 300 mil ao invés de seguir para tentar o 1 milhão. Assim, né? O que é ser um milionário? É um quadro, né, recreativo, mas a gente tem que entender que ela é um jogo, né? E eu acredito que o banco ele vai criar vários artifícios para não pagar aquele milhão, né? Então, assim, eles vão meio que criar ciladas para que você caia e que você venha perder dinheiro ali no jogo, que é um jogo. Então, aquela pergunta realmente de 500 mil, né? Qual eram as profissões dos 13 maridos de Mary Moore, eu realmente não sabia. Fiz algumas viagens, por exemplo, eu fui para a Inglaterra. Primeiro meu contato com o Mary Moore, que eu não sou muito adepto a cinema. Comecei a trabalhar com 9 anos, aí não tinha muito tempo de ficar à frente da televisão, então eu não despertei esse gosto por cinema. Então, assim, meu primeiro contato com Mary Moore, assim como o quadro Comedores de Batata que caiu lá, foi em 2012, quando eu fiz um Eurotrip com uns amigos, né? Uma viagem pela Europa. E foi no Museu de Cera de Londres. Eu até achava, desculpe a gafe, que era Madonna. Sério, eu até falei com um colega, eu falei, rapaz, se eu tivesse pesquisado sobre Mary Moore naquela época, em 2012, eu não teria, né? Eu não teria parado na pergunta de 500 mil. Mas eu parei porque ela é um jogo, de fato, né? Tem o ânimos para que você perca. E porque eu não sabia da resposta.